Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando agora a edição número 25 do podcast Futebol Sem Fronteiras, uma edição que será dedicada ao Derby Basco. Por isso que eu estou aqui, quem está vendo ao vivo, quem está assistindo no canal UOL ou ao vivo no YouTube, está me vendo com o meu chapéuzinho comprado lá no País Basco e que eu nunca havia usado na vida. Eu sabia que um dia esse dia chegaria. O Jamil Chad já está recuperado do acesso de riso que teve quando começamos, quando nos encontramos aqui virtualmente no nosso estúdio virtual para começar o podcast Futebol Sem Fronteiras. Mas, enfim, a história não é o chapéu. A história, que aliás em basco é chapéu. T-X-apéu. Chapéu. Coisa maravilhosa. A história não é o chapéu. A história é o derby basco entre Real Sociedad e Athletic Bilbao, que será disputado no próximo domingo, um jogo válido pelo Campeonato Espanhol, que não é um jogo qualquer, é o derby entre os dois principais clubes do País Basco, uma região que foi notícia ao longo da sua história recente para nós brasileiros, para outros lugares do mundo, por ser uma região onde havia um grupo terrorista, né? O ETA. O que aconteceu com o ETA? Qual é a situação do País Basco? Como a política local interfere na vida desses clubes? E o que é San Sebastián, essa cidade maravilhosa, Donostia, a cidade da Real Sociedad, que vai receber o jogo no domingo? Sobre tudo isso, eu vou conversar hoje com meu amigo Jamil Chad, que, pelo visto, não está no seu HQ, como é que chama lá? O Headquarters? HQ. No HQ em Geneva. Tudo bom, Jamil Chad? Por onde você anda? Salve, Júlio. Boa tarde, bom dia a todos aí no Brasil. Olha, eu estou em Roma, na sala de imprensa do G20. O G20, a cúpula que acontece aqui em Roma no sábado e no domingo. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro chega amanhã, todos os outros presidentes também, uma cúpula importante, etc. Mas não dava para não falar desse jogo, né? Então vamos aproveitar e falar desse jogo, porque ele é delicioso, no fundo, Júlio. É um jogo que você sabe que é um dos poucos no mundo, um clássico local, em que as torcidas se misturam antes do jogo. Elas se misturam, você sai às ruas e elas estão juntas. Claro, existe problema, claro que existe pancada, claro que existe, alguns casos aí bastante feios, etc. Mas, de uma forma geral, pelo menos, há um entendimento de que esses torcedores podem conviver. É uma região pequena, como você citou, é uma região que entra para a história como tendo essa luta independentista, ela continua, mas de uma outra forma, com outro caráter. O ETA foi dissolvido há 10 anos, entregou as armas em 2017. Neste ano, na verdade, está sendo completado 10 anos dessa, depois a gente vai falar disso, mas esses clubes, eles representam também a identidade dessa região. Uma região, se você você já comprou o chapéuzinho, o chapéu, né? Você comprou o chapéu, eu acho que, na verdade, você devia até ganhar um passaporte basco depois desse chapéu, mas é uma história repleta de momentos muito incríveis e uma história que liga diretamente ao futebol. Só para começar essa história, nos anos 70, quando o general Franco morre, que era o grande inimigo, basicamente, do País Basco, quando ele morre, logo depois teve um jogo entre os dois times. E os dois times entram em campo com os dois capitães segurando essa bandeirinha que você tem aí no seu chapéu, essa bandeira, que se vocês podem ver muito bem, olha só, é a bandeira do Reino Unido, né, com outras cores, né, tem um motivo, entre outras coisas, o São Jorge também é patrono lá, o St. George também no Reino Unido, enfim, tem outra história ali. São Jordi, Catalunha, né? São Jorge é bom de patronatos.
Cara, o Líbano também, o São Jorge também no Líbano, entendeu? Ele sim não tem nacionalidade, né? Mas, enfim, não vou entrar nessa. E os capitães entram em campo com a bandeira do País Basco, num ato até de resistência. Até porque era proibido antes, né, fazer exatamente, isso. Na ditadura, os símbolos regionais, locais, tal, eles eram a língua, né, o idioma eram vetados, né? E aí quando morre o Franco e a Espanha é redemocratizada, é que renasce o espírito, né? Os espíritos locais. Você sabe por que a bandeira é verde e vermelha, Jamil? Não, eu estava esperando você me explicar. Eu também. Então, enquanto a gente faz o podcast, eu vou procurar sobre a origem da essa bandeira. Mas eu tenho uma história boa de bandeira lá. Eu tenho uma história boa de bandeira lá. Conte a sua história de bandeira. Quando o ETA entregou as armas e etc. Podemos, inclusive, começar. A gente já vai falar sobre o time da Real Sociedad, que lidera o Campeonato Espanhol e tudo, mas vamos começar por aí. Vamos começar porque muita gente se pergunta, né? Você sabe que você está aí cobrindo a cúpula do G20. Quando você falou de G20, eu achei que você estivesse falando do São Paulo, que era o objetivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro e tal, ficar no G20. Ficar no G20. A cúpula. Os São Paulinos vão me matar. Mas você está aí cobrindo pelo UOL e pela Band, né? Você é correspondente dos dois, fora vários outros, né? E não vamos nem entrar, que senão vai ficar o podcast inteiro aqui falando de para quem que o Jamil trabalha. Mas a minha primeira cobertura para a Band, como correspondente internacional, quando eu desembarquei em Madrid, no mesmo dia teve um atentado do ETA, no aeroporto de Madrid, no mesmo dia. E foi um atentado daqueles típicos do ETA, né? Eles avisavam que tinha uma bomba e todo mundo sai. Aí, naquele caso, morreu uma pessoa que estava dormindo num carro no estacionamento do aeroporto e não sabia que... Acho que era até um equatoriano, não era? Um trabalhador, né? E as mortes aconteceram, na reta final, principalmente, elas aconteciam meio que sem querer. Né? A ideia não era matar ninguém. No começo era diferente. E eu fiz aquela cobertura. E hoje a gente fala assim, mas o que aconteceu com o ETA? Né? Nunca mais teve nada, nunca mais teve nenhum atentado. Não teve porque o ETA foi dissolvido, né, Jamil? Explica para a gente. Essa história é bastante importante, porque durante vários anos... Ele é criado ali nos anos 50 como resistência à ditadura espanhola, do Franco, e, claro, às limitações que eram colocadas. Ao longo das décadas, o total de vítimas chega a quase 900, ou seja, é muita gente que morreu, sim, por atentados do ETA, certamente, isso não tem nenhuma dúvida. A Europa declara o ETA como um grupo terrorista e a resistência é estabelecida. Existe todo um drama muito grande em relação aos agentes espanhóis que também matavam, ou seja, é uma história bastante complexa. Mas é um grupo terrorista e um grupo que assassinou muita gente. Chega num momento em que, já na democracia espanhola, há uma perda muito grande de apoio ao ETA. Inclusive em pesquisas de opinião, etc., a própria população da região reduziu o seu apoio. Não fazia mais sentido, porque a bandeira era autorizada, a autonomia existia, não era independente, não é independência, mas a autonomia existe, eles controlam o sistema de saúde, eles controlam o sistema de educação, enfim, tem toda uma liberdade, ou pelo menos uma autonomia regional muito grande. E o poder, basicamente, de influência do ETA foi se reduzindo, até que ficou muito claro que não fazia mais sentido, até mesmo para os líderes, pelo menos para os líderes históricos. E aí o que acontece é que o ETA, então, tenta migrar para a política, abandona as armas, faz um anúncio, justamente há 10 anos, em 2011, faz um anúncio do fim das atividades e começa um processo de politização, ou seja, transformar aquela luta num partido político para lutar nas urnas pela vitória, né? Dentro da democracia. São vários anos que são necessários, inclusive, para eles entregarem as armas. As armas são entregues só em 2017, agora. E aí, então, encerra-se
ou pelo menos oficialmente, o grupo. Mas aí são vários os debates que acabam acontecendo ainda, Júlio. Por exemplo, isso é talvez o drama maior. Cada vez que um ex-líder do ETA é liberado da prisão, porque são muitos que estão presos, cada vez que eles são liberados, o grupo faz uma festa pela liberação. E aí reabrem as feridas, porque muita gente no País Basco diz, bom, tá bem, liberou, mas não é por isso que vocês devem fazer uma festa, porque isso fere justamente as vítimas. E aí, cada vez que tem uma liberação de um preso político, reabre-se o debate sobre o que fazer justamente com essa questão. É muito delicado, são muitas vítimas numa região pequena, todos se conhecem, é muito complicado, Júlio. Agora, o que aconteceu? Eu fui lá, de repente, em Donóstia, elege, então, um prefeito, pela primeira vez, e só há alguns anos já, elege um prefeito de um partido que tinha origem no ETA, basicamente. Vamos simplificar. Era o partido que ganhava na política o que Qual o é ETA o nome fazer. do partido mesmo? Bildu. Bildu, isso. É o partido que, claro, porque você citou um ponto importante aí da vivência lá da Espanha, exatamente isso. Quer dizer, em cada momento em que algo era liberado ou a distensão ocorria para chegar a paz, isso pegava muito, né? Continua pegando, conforme o tempo passa, isso vai se diluindo, mas continua pegando com os familiares das vítimas, né? Que falam, não tem essa de paz, tem a penalização a quem cometeu ato terrorista e matou meus familiares, né? E isso, a existência de um partido que é formado e tem gente que fazia parte do grupo terrorista, que simplesmente de um dia para o outro deixou de ser, mais ou menos, né? De um dia do outro deixou de ser, ofende muita gente, né? Então, o Bildu não era... Realmente, quando eu morava na Espanha, falava-se já do Bildu, mas ele não era constituído, só que ele não era aceito. Hoje ele é um partido constituído e aceito, parte do sistema político espanhol. Mas aí, Júlio, E o prefeito foi eleito. O prefeito foi eleito. Eu mando um e-mail, eu ligo para a prefeitura pedindo para entrevistar o prefeito, eles falam, olha, manda um e-mail. Aí eu mando um e-mail em espanhol. Aí a resposta do e-mail é em inglês. Entendeu? Bom, de repente meu espanhol era muito ruim, eles perceberam, eu vou escrever, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu respondo de novo, agradecendo, eles aceitaram a entrevista, marcando a entrevista, e respondo de novo em espanhol. E eles devolvem o e-mail de novo em inglês. Falei, bom, tá bom, temos algo aqui diferente. Aí eu chego no dia da entrevista, vou até Donóstia, vou até lá e estou esperando pela entrevista. E aí aparece um senhor do meu lado e fala, eu vou ser o seu tradutor. Eu falei, mas eu falo espanhol. Eu falei, não, mas a entrevista não é em espanhol, não. A entrevista é em basco. Tá bom, a entrevista é basco, vamos respeitar. Então o prefeito falava em basco e esse tradutor me traduzia em inglês. Não para o espanhol. Não, para o inglês. Para o inglês. Né? Até que chegou num momento que, claro, eu falava por meio de um tradutor que o prefeito sabia que eu falava espanhol. Chegou lá, aos 15 minutos do primeiro tempo, o prefeito me olha e fala assim, eu falo espanhol, né? Eu falei, falo. Eu vou falar espanhol. Eu, tá bom, eu vou falar espanhol. Então, você sabe, aquela formalidade por conta do nacionalismo e do protocolo, que, né, em um momento acabou, porque não fazia sentido. Eu falo espanhol, ele falava espanhol, mas enfim, tudo bem, e o tradutor ali. Aí ele me conta uma história da bandeira. Pelo governo espanhol, toda prefeitura precisa ter a bandeira, claro, da cidade, da região e da Espanha. Da Espanha. Uhum. Eis que um dia, não sei se você já foi para lá, venta muito lá, né? Venta muito mesmo. E aí a bandeira, só a bandeira da Espanha, que ficava lá no teto, se enrolou no mastro. Né? Ficou enrolada. E ninguém foi desenrolar a bandeira. Entendeu? Ninguém foi desenrolar a bandeira. Então ficaram por semanas as outras bandeiras, a bandeira do País Basco, a bandeira de Donócia lá, tal, e a bandeira espanhola amarradinha no mastro. Até que se transformou numa polêmica. A polêmica. Quando é que a prefeitura de Donóstia vai desenrolar a bandeira da Espanha? Né? Então, virou uma polêmica. O prefeito... E deve estar lá até hoje, né, enrolada.
Não duvido. Não, ele me falou, olha, aí tinha carro da televisão local filmando a bandeira enrolada e não sei o quê. Já. Aí eu mandei o meu funcionário subir no teto lá e desenrolar a bandeira, porque não dava mais. Daí ele desenrolou a bandeira e acabou a polêmica. Mas para vocês, eu não estou ironizando aqui, para vocês entenderem que falar do nacionalismo basco e da situação basca é extremamente delicado. Tudo conta. Tudo conta, até o e-mail que você manda, a tradução de uma entrevista, a interpretação de uma entrevista, e até a bandeira enrolada por causa do vento. O prefeito me disse que era o vento, viu, Júlio? Não sei se é o vento basco, né? Aliás, aqui junto com a bandeirinha, está escrito aqui, Euskal Herria, né? Que é basicamente numa tradução, há muitas versões sobre essa tradução, porque Herria pode ser nação, país, local, enfim, mas é basicamente o lugar onde se fala basco. Basicamente, essa é a tradição. E o euskera é o idioma. E diferente do catalão, né, Jamil? Aí que está, em relação a. Fazendo uma comparação com a questão catalã, o catalão é um idioma muito parecido com o espanhol, é uma espécie de mistura de espanhol com francês ali. Então. Eu, por exemplo, não falo catalão, mas eu ouço uma entrevista coletiva em catalão e eu entendo praticamente tudo. Falo bem o espanhol e tal. O euskera, meu amigo, o euskera é daqueles idiomas que nem quem fala entende, entendeu? Então é muito difícil você querer, né? Eu imagino que o euskera seja ensinado nas escolas, etc e tal, mas não é todo mundo que vive no País Basco que fala euskera, não. É um idioma bem fora da curva, assim. Não, inclusive os mais antigos, Júlio, não falam, porque são aqueles que durante o regime franquista eram proibidos de falar, né? Então, não aprenderam ou não quiseram aprender ou não tinham em casa. Claro, as pessoas falavam em casa. Aqueles que falam até hoje são aqueles que, durante o regime franquista, mantiveram a língua em casa e conseguiram manter essa cultura. E aí não é uma questão... Aí eu concordo sinceramente, eu moro num país, Júlio, na Suíça, que tem 4 línguas e ninguém questiona. Ah, não pode, não pode. Pode, óbvio que pode, né? Então, não tem essa questão. Para os bascos, era, obviamente, uma censura, era, obviamente, fazia parte da repressão. Você desmontar uma cultura local é parte, obviamente, da repressão. Então, é normal, é natural que você veja a resistência à língua como uma resistência também a uma ditadura. Então, é absolutamente legítimo. Hoje, sim, hoje está nas escolas, etc., mas é uma nova geração. Olha, a bandeira, ela tem nome, é a Icurrinha. A Icurrinha, eu não lembrava do nome da bandeira. Ela foi criada pelos irmãos Luiz e Sabino Arana, que são. O Sabino Arana foi fundador do PNUB, né, do Partido Nacionalista Basco, que é até hoje o principal partido na região, criado em 1894. Que inicialmente identificava o território de Biscaia. Aí que tá. O País Basco ele é dividido em 7 territórios. Inclusive pega um pedaço da França ali, né, do sul da França. Os principais, os mais conhecidos, são Biscaia, onde fica Bilbao, e Guipúzcoa, onde fica Donostia, né, que é a cidade de San Sebastián. E aí até convido a todos a dar uma procurada ali no Wikipedia, Icurrinha, I-K-U-R-R-I-O-N-A, né? O N com aquele tio, o N, né? O tio por cima do N, mas tem lá uma explicação histórica em um artigo do Sabino Arana sobre por que a bandeira é do jeito que é. O fundo da nossa bandeira é vermelho como o fundo do escudo de Biscaia. A cruz branca da bandeira é a cruz branca do escudo de Jaungoicoa de Lema. A cruz verde de San Andrés representa ao mesmo tempo o roble del escudo e as leis pátrias. Unidos estão entre a cruz e o roble. Roble é o escudo, né? Sim. E o roble del escudo unidos por ele. Enfim, tem aqui a explicação de por que a bandeira é como é. Ela é uma tentativa de unificar, digamos assim, todas as regiões, com uma cruz sobreposta a outra, mais ou menos como é a bandeira da mesma ideia da bandeira da Grã-Bretanha, né, Jamil?
E verde, vermelho e branco, que é sempre a combinação de cores mais bonita que pode existir no mundo. E ela foi declarada oficial pela primeira vez em 1936. Obviamente ficou na clandestinidade, digamos assim. Em 1979, na redemocratização espanhola, a bandeira é adotada como a bandeira oficial do País Basco. Jamil. Que não estava enrolada. Não, essa não fica enrolada. Só lá em Madrid. Às vezes só aparece ela enrolada. É ao contrário, né? Mas, enfim. E esse chapeuzinho aqui é um chapéu típico, basco, que você vê muita gente usando mesmo na rua e nas festas tradicionais, nem se fala. O País Basco é maravilhoso, a gente vai falar sobre São Sebastião no fim desse podcast. Vamos falar um pouquinho de bola, porque você citou uma coisa muito interessante, Jamil. Esse derby, talvez exatamente por essa união, né, nós contra todos, né? Dentro do País Basco existe muito mais uma fraternidade entre torcidas e cidades, dentro da realidade do País Basco, nós contra o resto da Espanha, etc. e tal, do que uma rivalidade muito forte entre eles. Então, não é um clássico, ao contrário de outros derbys locais pela Europa, pelo mundo, não é um clássico marcado pela violência. Muito pelo contrário, é um clássico marcado por rivalidade e tudo mais, mas por torcidas quase irmãs talvez seja um pouco de exagero, mas por torcidas amigas, né? O Athletic Bilbao, ele é muito mais vencedor do que a Real Sociedad na história do futebol espanhol. O Athletic foi 8 vezes campeão espanhol, a Real Sociedad foi 2, o Athletic foi 23 vezes campeão da Copa do Rei, a Real Sociedad foi 3. E a última foi justamente agora, em abril, olha só, a final da Copa do Rei de 2020 foi entre Real Sociedad e Athletic Bilbao. O jogo seria disputado em maio ou junho do ano passado. Estávamos no início da pandemia e tudo foi cancelado. Aquele jogo valia, para o Athletic Bilbao, valia para a Real Sociedad não, porque ela acabou se classificando via Campeonato Espanhol, mas valia a vaga na Europa League, se fosse campeão da Copa do Rei, né? Além, obviamente, da final. E os clubes chegaram a um acordo entre eles, as diretorias fizeram um acordo de disputar essa final quando fosse possível ter público no estádio. Mas então, aí a Federação Espanhola avisou, mas não vai poder ter vaga então em competição europeia. Não tem problema, abrimos mão, porque não podemos fazer um derby basco como uma final da Copa do Rei, o derby basco mais importante da história, sem público, sem que os nossos torcedores estejam no estádio. E aí a federação impôs apenas uma condição. Tudo bem, desde que essa final seja disputada antes da final de 2021. 2020, 2021. Tudo bem. Acharam que a pandemia ia passar. A pandemia pegou muito mais forte. Deveriam ter feito essa final, né, Jamil? Quando já estava ocorrendo uma certa volta de público no estádio, na França, por exemplo, poderiam ter feito esse jogo na França, ali no começo da temporada 2021, né? Só que aí a pandemia veio com a segunda onda forte no final do ano na Europa, os lockdowns voltaram no começo desse ano, né, de 2021, e não houve essa data, não houve essa possibilidade. Então, o Derby Basco foi realizado como final da Copa do Rei em 2021, com o estádio vazio. A Real Sociedad foi campeã, ganhou do Athletic, e poucas semanas depois foi disputada a final de 2021, com o Barcelona e Athletic Bilbao, e o Athletic perdeu essa também, perdeu 2 finais de Copa do Rei num espaço de poucas semanas. A Real Sociedad é quem riu por último, mas infelizmente, né, Jamil, acabou sendo o maior derby basco da história sem a presença do público. Essa foi realmente uma grande tristeza, porque teria sido uma festa, né, Jamil, espetacular. É verdade, Júlio, e eu te digo, eu tenho um vizinho que é em Genebra, que torce para o Real Sociedad, e ele é de lá. E pôs camisa no dia, aquela coisa, pôs camiseta nas filhas, etc. Mas era a grande decepção de que, finalmente, quando vamos dizer assim, o torneio ia ser decidido por eles, pelos 2 times, casa vazia. Nas barbas do rei. A Copa do Rei, que se chamava Copa do Generalíssimo General Franco, exatamente, antes de chamar Copa do Rei. Né? Por isso, porque tem toda inclusive,
essa ausência de público, quer dizer, o público teria tido um componente político também essa história. Claro. Né? Certamente você teria visto bandeira, certamente teria algum canto, certamente teria algum tipo de manifestação nesse sentido. Ainda voltando na história do prefeito, ele sempre me dizia o seguinte na entrevista, Júlio, lá na Espanha, porque lá na Espanha, entendeu? Então, é muito real essa relação. Então, você imaginar um jogo desse, com o estádio cheio, obviamente estaria completamente lotado, com essa situação, seria uma outra história. Esse jogo teria tido uma outra história. E é muito curioso, porque você sai... se você pegar um avião e for de Sevilha para o País Basco, para Bilbao, por exemplo, você vai notar a diferença. É uma diferença geográfica, assim, natural mesmo. O sul da Espanha é muito mais árido, muito mais quente, muito mais desértico. O norte, o País Basco, muito mais frio, muito mais chuvoso, muito mais florestal, muito mais verde, né? Muitos dos rios saem de lá. Aí está uma das discussões, né? Um dos debates, o controle da água. Né? A água é um bem muito escasso na Espanha, não é essa coisa maravilhosa que a gente tem no Brasil aqui, apesar de vivemos uma crise hídrica porque a gente não sabe cuidar da água. Né? Lá eles vivem uma crise hídrica constante porque não chove, porque não tem água. Né? Então, e os rios saem lá do norte. Né? Muitos rios nascem lá no País Basco. Então, a terra é muito diferente. Só que se você pega assim e vai andando de carro e cruza a Espanha e entra no País Basco, você não nota a diferença. Não. É tudo muito parecido, né? As maneiras, o jeito de ser. Talvez as feições sejam bem características, né? O basco ele tem uma cara, né? Ele tem uma característica, uma cor de pele bem branco mesmo, né? Bem branco, mais branco do que eu aqui, né? Bem branquinhos e tal. É bem diferente do sul da Espanha, onde você já tem uma pele mais morena. Enfim, existem características do local, mas de uma forma geral, o comércio, as grandes lojas, etc., estão todas lá, tá tudo lá, né? Os avisos, é o país, é a Espanha, mas o localismo ele é mantido de uma maneira muito, muito forte. É bem interessante. Quem for para a Espanha, a gente vai falar um pouquinho mais de São Sebastião daqui a pouco, mas quem for para a Espanha, vale a pena conhecer o País Basco. É um lugar espetacular, de gente muito acolhedora, é um lugar e que se come muito bem, né, Júlio? Eu ia falar isso, Júlio. Eu passaria uma semana de regime antes de ir para lá, porque é uma coisa fora do comum. Eu acho que talvez aqui na Itália, em alguma região da Itália, mas, meu Deus do céu, o País Basco para comer é uma coisa impressionante, é impressionante. E vários restaurantes 5 estrelas, né, Michelin, então, ficam em São Sebastião especificamente, né? Nem no País Basco de uma forma geral, né? São Sebastião é essa capital aí culinária. Vamos lá. A Real Sociedad lidera o Campeonato Espanhol. O Athletic Bilbao não está mal na classificação. O Athletic Bilbao está ocupando, em alguns campeonatos, o Athletic teve problemas, né? Até chegou a flertar ali com o rebaixamento. Dessa vez ele está na parte de cima da tabela. Está na frente do Barcelona, por exemplo. Não sei se isso quer dizer muita coisa, mas está na frente do Barcelona, que mandou embora o na frente do São Paulo ou não? Não, São Paulo não está disputando esse campeonato. Não, é verdade. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ninguém está na frente do São Paulo no Campeonato Espanhol. Tá? Nem da Lusa. Não, nem da Lusa. Ninguém tá. Pode ficar tranquilo. Mas, aliás, tivemos, né, na quarta-feira uma bruxa solta. Né? Barcelona perdeu do Rayo Vallecano, o Real Madrid empatou com o Sassuolo, o Bayern de Munique foi goleado na Alemanha, o Manchester City eliminado da Copa da Liga Inglesa, a Juventus perdeu no Campeonato Italiano. Bruxa tá solta no futebol europeu. Foi uma semana pesada para algumas das camisas mais pesadas. O Atlético é um dos 3 clubes espanhóis que nunca foram rebaixados para a segunda divisão. Olha só isso, Júlio. Barcelona, Real Madrid, Atlético Bilbao. Hoje, a gente olha para o futebol espanhol e vê Barcelona e Real Madrid tão fortes, tão enormes, tão gigantes, né, nesses últimos 30 anos, que muita gente não sabe que ali nos anos 70, 80, época de ditadura, havia e de redemocratização, havia um número 1, que era o Real Madrid. E não havia um número 2 muito claro.
não se podia falar que o Barcelona era mais forte que o Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao, o Atlético de Madrid e o Barcelona estavam ali num mesmo patamar, né? Num patamar muito parecido. E o Barcelona se descolou, e muitos dizem que o Atlético não conseguiu se descolar por manter, e mantém até hoje, a sua política de só aceitar jogadores bascos ou de origem basca, né? São poucos os estrangeiros que vestiram a camisa do Atlético Bilbao. Um deles é uma história. Um dia a gente vai contar essa história melhor, Jamil. Eu também acho que merece. Se eu me estender muito sobre ela, a gente vai acabar matando o nosso tempo. Mas existe um cara chamado Vicente Bilrum, que tá vivo. E o Vicente Bilrum nasceu aqui em São Paulo, filho de pais bascos, e com 5 anos foi morar em San Sebastián, em Donostia. E se transformou em goleiro da Real Sociedad, jogou no Atlético de Bilbao, é um dos poucos jogadores, esse dado eu vou dar, são... Quantos jogadores? Eu vou encontrar aqui, vou falando um pouquinho mais, daqui a pouco, quando você estiver falando, eu encontro isso. São poucos os jogadores que defenderam a camisa dos dois clubes, ele é um deles, é um cara que, o Bilrum, defendeu a camisa dos dois e jogou na seleção espanhola. Então, é o único brasileiro que vestiu a camisa do Atlético Bilbao, assim, brasileiro porque nasceu no Brasil, mas nasceu assim por né, circunstâncias de vida. Os pais estavam vivendo aqui naquela época, mas se criou, se formou, cresceu na Espanha, no País Basco, e jogou na Real Sociedad e no Atlético de Bilbao. A Real Sociedad abriu para estrangeiros há muito mais tempo. Nos anos 80, a Real Sociedad passou a admitir jogadores nacionais de outros países, de outras regiões. O Atlético de Bilbao, até hoje, ele é fiel a esse princípio. Num futebol tão globalizado, né, Jamil? Uau! Sobreviver dessa maneira, são 3 milhões de pessoas que vivem no País Basco. É mais ou menos um Uruguai, né? Sobreviver, ser competitivo, é para bater pau, é para tirar o meu chapéu. É impressionante essa história, porque não é só aceita brasileiro. Nós somos 210 milhões. Né? Então, você fala, bom, só faltava ter de precisar mais gente. Né? Agora, lá não, é justamente essa característica. E, no fundo, se transformou numa marca também. Né? Você olha para o que está acontecendo ali e, obviamente, essa é uma das marcas do clube, o fato dele ter essa característica. Mas aí começam aquelas coisas, né? Isso também. Qual é o limite? Filho conta ou filho não conta? Né? Os pais, os dois são, ou quem se acha basco também pode ou não pode? Enfim, tem todo um debate bastante interessante. Inclusive, uma das coisas que demonstra como o mundo está mudando, e isso é ótimo, isso é uma ótima notícia, é que hoje o principal jogador do Atlético Bilbao, que inclusive acaba de bater o recorde de mais partidas consecutivas atuando pela Liga Espanhola, né, 100 e tantos, o Iñaki Williams, que é negro. Quer dizer, é muito difícil você encontrar um negro na etimologia, a etnia, digamos assim, basca, você não encontra negros, né? E o Iñaki Williams já é nascido no País Basco, filho de imigrantes, enfim, nasceu lá, e assim o mundo vai mudando, assim o mundo vai evoluindo, e assim as sociedades vão se abrindo, né? Se abrindo para o diferente, para aquilo com o qual não se estava habituado. Qual o segredo do sucesso esportivo da Real Sociedad? Eu andei perguntando para alguns jornalistas, alguns que estavam já participaram com a gente aqui no podcast, o Thiago Arantes, o Marcelo Beckler, conversando com eles, com amigos meus espanhóis, e é impressionante como todo mundo responde a mesma coisa, Jamil. Muito bem. O segredo... Tem muito bons jogadores a Real Sociedad, né? Tem o Oyarzabal, que está fazendo parte da seleção espanhola, tem o Elustondo, tem o Isaac, o sueco, que bateu o recorde, o sueco que mais fez gols na Liga Espanhola na temporada passada, ou seja, fez mais do que o Ibra quando jogou no Barcelona. Tem bons jogadores, mas o grande segredo da Real Sociedad é a
organização, é a maneira como o clube é gerido, não gastando mais do que pode, fazendo boas contratações e baratas, muitas vezes de graça. O Davi Silva, por exemplo, está encerrando a carreira lá, está sendo um jogador importante para o grupo, trazendo uma mentalidade vencedora, né, trazendo experiência, um jogador campeão de tudo, com o City, com a seleção espanhola, enfim. Carreira do Davi Silva merece. E com uma categoria de base muito forte, mais forte do que a do Atlético Bilbao, né, Jamil? E aí o time está lá, nas cabeças, campeão da Copa do Rei 2020, que foi disputado em 2021, liderando o Campeonato Espanhol, perdeu o primeiro jogo do campeonato no Camp Nou contra o Barcelona e depois não perdeu mais. É uma temporada tá bem na Europa League, uma invencibilidade que já atravessa a Europa League, né, uma competição europeia. Hoje a Real Sociedad está mais forte do que o Atlético, Jamil. Essa é para muitos o segredo, viu, Júlio? Principalmente a questão central do time de base. Porque é um time bem montado, bem organizado, como você citou, mas não é um time rico. Não é um time rico. Né? Então, é uma estrutura de base muito eficiente. Tem gente que chega a dizer que é mais eficiente do que a La Masia em Barcelona. Esse é um outro debate. Mas tem gente que aponta, olha, o time principal usou mais gente do que o Barcelona usou da sua própria do seu sistema de base. Não sei, nunca fiz essa conta, sinceramente. Agora, é uma vantagem muito grande você ter um sistema como esse que funciona numa região pequena, num clube pequeno, com pouco dinheiro. Então, tudo isso tem que de alguma forma, funcionar. E, aparentemente, está funcionando. Nesse clube de base, nesse sistema de base, tem uma grande história, inclusive o Guardian já fez matéria sobre isso, etc., que é o sistema de educação para os jogadores, basicamente. Então, que tem todo um acompanhamento, tem todo um foco muito grande na questão da educação. É verdade que o País Basco é conhecido como sendo o líder, por exemplo, no que se refere à educação na Espanha, também é líder no que se refere à saúde pública. Então, tem vários elementos ali no País Basco que, de fato, colocam numa situação muito mais confortável. É verdade que na pandemia eles sofreram também, eles sofreram muito. No começo da pandemia na Espanha, houve uma percepção de que não, o País Basco ia lidar com isso melhor do que o resto. Não acabou não acontecendo isso. Mas você tem aí pelo menos uma indicação de que existe essa reação, né, pelo menos organizada, em relação ao Real Sociedad. O Real Sociedad também tem uma história, é muito local, Júlio. Às vezes a gente tem essa impressão na Europa de que todos os times são gigantes, e que são grandes e que dominam. Não, aquilo ali ainda é um time muito local. É um time que ainda tem torcedor só do bairro, né? Aquele torcedor que de fato mora naquele bairro. O Barcelona hoje tem torcedor. O Barcelona hoje quer o torcedor chinês, quer o torcedor indiano, quer o torcedor brasileiro. O Real Sociedad não quer nada disso, né? Ele quer o torcedor local. E esse é o grande. Talvez ainda aquele outro futebol que não é o da multinacional europeia. Eu não tenho a menor dúvida que os times bascos, os clubes bascos, estão muito mais conectados com as suas comunidades do que o Barcelona. E também não tenho a menor dúvida de que o futebol de base na Real Sociedad é mais bem trabalhado do que do Barcelona. Porque quem vive disso, e a Real Sociedad, o Atlético de Bilbao, vivem disso, o Barcelona não. O Barcelona vai contratar fora, vai buscar lá na Holanda. As raízes do Barcelona estão muito conectadas à Holanda, em termos de futebol, né? Cruyff, etc. e tal, escola holandesa. Quem vive disso, quem depende disso... O atual técnico... Bom, o ex-técnico agora... O ex-técnico foi embora. Mas quem depende disso para sobreviver, trata muito melhor a sua base do que quem usa esporadicamente, só para aparecer para o mundo. O Yuri Said, que está sempre com a gente, perguntando qual o primeiro esporte no País Basco, o futebol, ciclismo. Acho que o futebol, e acho que o futebol, não se esqueça da Pelota Basca, hein, que marcou presença nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona, como esporte de demonstração. O Jamil é campeão genebrense de pelota basca, para quem não sabe.
é um grande campeão ali. Ele disputou o campeonato, não houve outros interessados e ele declarou-se campeão de pelota basca em Genebra. Eu coloquei meus 2 filhos para disputar também e eu venci. Então, não vem com essa, Fiora. Justo, eu acho justo. Um dos segredos, eu esqueci de citar aqui o Mikel Merino, né, que está sendo também um jogador fundamental no meio de campo da Real Sociedad, e a grande figura, né, um cara muito carismático, que é o Imanol Alguacil. O Imanol, ex-jogador, jogava como lateral direito, né, um jogador que era conhecido, vamos lá, né, só lá no País Basco, jogou na Real Sociedad por 8 anos, não era muito conhecido fora do País Basco, transformou-se, foi técnico de base da Real Sociedad por anos, em 2018 assumiu o time principal e está vendo uma grande fase realmente a equipe de San Sebastián. Para a gente encerrar, Jamil, San Sebastián estava vendo aqui, né? São 100 quilômetros para Bilbao, 1 horinha de carro. Em menos de 50 quilômetros você está na França, está bem perto mesmo da fronteira ali com a França. 450 quilômetros, 4 horas e meia mais ou menos de Madrid, 550 quilômetros, 5 horas e meia de Barcelona, a distância é mais ou menos a mesma. E é uma cidade, né, Jamil, marcada pela praia, que ela tem uma forma de concha, né? É uma concha, assim, com montanha de um lado, montanha do outro, tem um forte no alto de um dos finais dessa praia, e é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, é linda. A praia de San Sebastián de Donostia é espetacular, mas a água e o vento é mais legal para tirar foto, né, Jamil? Tem um pessoal que entra na água, né? Cada um é cada um. Corajoso, né? São bascos, né? Corajosos, etc. Eles entram. Eu prefiro não. Agora, tirando essa questão da água gelada, não é gelada, é congelada, tirando essa questão da água, a cidade é espetacular, os restaurantes são espetaculares, às vezes, e essa é a impressão que eu tive lá, Júlio, você entra em locais extremamente simples e a comida é espetacular. E perdão por voltar a falar da comida ali, mas é uma coisa fora de série. Não, perdão não, porque eu acho que é o principal, Jamil. Assim, quando a gente fala de turismo em San Sebastián, como eu disse, você pode ir, tem a praia, se você tiver num dia espetacular de calor no verão europeu, é claro, vai dar para curtir uma praia, mergulhar, é outra relação com o mar, né? Que eu brinco aqui, falo com os meus amigos. Eu, quando era criança, ia para a praia aqui no litoral sul de São Paulo e ficava, sei lá, 5 horas seguidas lá no mar, né? Na Europa, nessa região de água muito gelada, num dia de muito calor, você entra, se refresca e sai. Entra, se refresca e sai. Você não fica lá, você não fica. É outra relação. Claro que dá para curtir uma praia, tem o forte, tem o castelo, é muito fotogênica a cidade, mas o principal é a culinária. É a culinária. Por isso que eu digo, qualquer um que quiser fazer um tour culinário na Espanha não pode deixar de ir para o País Basco, porque é fato. E o peixe, que às vezes no Brasil não é tão colocado na agenda, é espetacular. Espetacular mesmo. Nessa praia mesmo, na calçada, basicamente, você tem vários dos restaurantes que servem peixe pescado ali, na hora, e é absolutamente uma atração turística à própria culinária do local. Eu estou vendo aqui que são 6 restaurantes em 2021 em San Sebastián, só em San Sebastián, 6 restaurantes com estrelas Michelin, que é uma maneira de medir restaurantes espetaculares, né? Com 3 estrelas, o Arzak e o Aquelarre, com 1 estrela, o MB Garrote, o Cococha, o Amélia e o Mirador de Ulia. Eu me lembro, Jamil, que eu saí andando para o San Sebastián, eu não tinha um restaurante na minha cabeça, eu com a minha então namorada, hoje minha esposa, não, já éramos casados. Saímos andando pelas ruas de San Sebastián, falava, vamos encontrar um lugar para comer aqui. Sem saber, sem procurar em guia, não tinha, né? Celular, Google nessa época aí. Tinha, mas não se usava como se usa hoje, né? E aí fomos andando, e eu vi numa vielinha, num beco mesmo, mas era um beco, e lá no fundo do beco, um sinal com aquela fonte, tem uma letra muito típica basca, né? Tem uma fonte, como a gente diz, né? Uma fonte, um tipo de fonte
que é muito típico do País Basco. Muitas coisas são escritas dessa maneira, né? Uma coisa meio céltica, né? Uma coisa meio antiga, muito bonita. E eu vi e falei, adoro aquelas letras, vamos lá naquele restaurante. E entramos, nossa senhora, foi uma das melhores coisas que a gente fez na vida, assim, um tratamento espetacular. Devia ser restaurante estrelado, a gente nem sabia, acho que a gente deu a maior sorte. Eu lembro que eu comi aquela pasta na tinta da lula, né? Na tinta do calamari, que eu fiquei com a língua toda preta. Um negócio maravilhoso. Bom, acho que é isso, né, Jamil? Falamos da força da Real Sociedad, está jogando muita bola, nem tanto de esporte, porque nesse derby basco, eu acho que o tema basco e a cidade e como funcionam essas sociedades hoje são coisas que interessam muito a quem nos ouve. Foi legal, né, Jamil? Foi. E se você for para a Espanha e quiser comprar um chapéu do Júlio, vale a pena. Não estou fazendo promoção aqui, alguém vai falar quem paga o teu salário. Não, é só o UOL e a Band, não tem mais nada. Mas eu digo tranquilamente, é uma das melhores viagens e uma das mais inesperadas viagens que você pode fazer hoje na Europa. Exato. A gente vai, no futuro, no podcast Futebol Sem Fronteiras, falar de Bilbao. Talvez um próprio Atlético Bilbao, Real Sociedad, de retorno e tal, para falar sobre o que fazer em Bilbao também, que é uma cidade muito legal, restaurantes, Guernica, que fica ali perto, que é uma viagem que vale muito a pena. O País Basco como um todo é um lugar que vale muito a pena. Se quem for, agora que as viagens estão liberadas de novo, passar uma semana por ali, 4 dias, 5 dias, é uma viagem espetacular. Muito mais barato do que Roma, Paris, Berlim. Muito mais. Muito mais. Uma viagem gastronômica, uma viagem de natureza, de trilhas, de praia, enfim, de montanha, de museus. É uma cidade, é uma região muito, muito rica, a do País Basco. E domingo tem o derby Real Sociedad e Atlético Bilbao, um jogo que vale a pena assistir com público no estádio, depois de tanto tempo, depois de uma final de Copa do Rei que não pôde, depois de uma Eurocopa que ia ser realizada no País Basco e que não foi, acabou indo para Sevilha por causa da pandemia, enfim. Mas é isso aí. Gente, a gente volta na quinta-feira que vem. Obrigado, Jamil. Um abraço a todos. Até mais. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.